Jumbo, cerca de 25 de dezembro de 1860 a 15 de setembro de 1885, também conhecido como jumbo elefante e jumbo elefante de circo, foi um elefante africano do século XIX nascido no Sudão. Jumbo foi exportado para o Jardin des Plantes, um zoológico em Paris, e depois transferido em 1865 para o Zoológico de Londres, na Inglaterra. Apesar do protesto público, Jumbo foi vendido a P.T. Barnum, que o levou para os Estados Unidos para exposição em março de 1882. O nome do elefante gigante gerou a palavra comum jumbo, que significa grande em tamanho. Exemplos de seu impacto lexical são frases como jumbo jet, jumbo primo, jumbo marshmallows e jumbotron. A altura do ombro de Jumbo foi estimada em 3,23 metros, 10 pés 7 polegadas, no momento de sua morte, e foi reivindicado para ser cerca de 4 metros, 13 pés 1 polegada, por Barnum. Espécie: elefante africano do mato. Sexo: macho. Nascer: 25 de dezembro de 1860. Sudão. Morreu: 15 de setembro de 1885, 24 anos. Street. Londres, Ontário, Canadá. Local de descanso: Vale. Ocupação: atração do zoológico e circo. Anos de atividade: 186218885 em cativeiro. Proprietário: Jardim das Plantações. Jardim Zoológico de Londres. P.T. Barnum. Peso: 6,15 toneladas métricas, 6,78 toneladas cúbicas. Altura: 3,23 metros, 10 pés 7 com, 13 pés 1 com, 3,99 metros, como promovido por Barnum. Causa da morte: acidente ferroviário. História: Jumbo nasceu por volta de 25 de dezembro de 1860 no Sudão, e depois que sua mãe foi morta por caçadores, o bebê Jumbo foi capturado pelo caçador de Ella Farnborough e sudanês Taher Sheriff e pelo caçador alemão Johann Schmidt. O bezerro foi vendido a Lorenzo Casanova, um negociante e explorador de animais italiano. Casanova transportou os animais que ele havia comprado do Sudão para o norte para Suez, e depois através do mar Mediterrâneo para Trieste. Esta coleção foi vendida para a Menagerie Kreutesberg de Gottlieb Christian Kreutesberg na Alemanha. Logo depois, o elefante foi importado para a França e mantido no Zoológico de Paris Jardin des Plantes. Em 1865, ele foi transferido para o Zoológico de Londres e chegou em 26 de junho. Nos anos seguintes, Jumbo tornou-se um favorito da multidão devido ao seu tamanho, e dava passeios para crianças em suas costas, incluindo os da Rainha Vitória. Enquanto estava em Londres, Jumbo quebrou ambas as presas. Quando elas regrediam, ele as aterrou contra a pedra de seu recinto. Seu guardião em Londres era Matthew Scott, cuja autobiografia de 1885 detalha sua vida com Jumbo. Em 1882, Abraham Bartla, superintendente do Zoológico de Londres, provocou controvérsia nacional com sua decisão de vender Jumbo para o artista americano Phineas T. Barnum do Barnum Bailey cercas por 2.000 libras esterlinas, US$ 10.000.
4. Esta decisão veio como resultado da preocupação em torno da crescente agressão de Jumbo e potencial para causar um desastre público. A venda da Jumbo, no entanto, deixou os cidadãos de Londres em pânico, porque eles viam a transação como uma enorme perda para o Império Britânico. 100.000 crianças em idade escolar escreveram à Rainha Vitória implorando-lhe para não vender o elefante. John Gunsky, um membro da Sociedade Zoológica, escreveu no The Morning Post em fevereiro de 1882, eu, por um dos ditos companheiros, não tenho o hábito de vender meus velhos animais de estimação ou me separar de meus antigos servos porque os encontro sujeitos ocasionalmente, talvez até periodicamente, a ataques de mau humor, e eu não apenas lamento os procedimentos do Conselho, mas os denuncio totalmente, como vergonhosos para a cidade de Londres e desonrosos para a humanidade comum. Apesar de uma ação judicial contra o Zoological Gardens alegando que a venda violava vários estatutos do zoológico, e a tentativa do zoológico de denegar a venda, o tribunal confirmou a venda. Matthew Scott optou por ir com Jumbo para os Estados Unidos. O jornal londrino The Daily Telegraph implorou a Barnum que estabelecesse os termos em que ele devolveria Jumbo, no entanto, tais termos não existiam aos olhos de Barnum. Em Nova York, Barnum exibiu Jumbo no Madison Square Garden, ganhando o suficiente em 3 semanas com as enormes multidões para recuperar o dinheiro que gastou para comprar o animal. Na temporada de 31 semanas, o circo ganhou $1,75 milhão, em grande parte devido à sua atração principal. Em 17 de maio de 1884, Jumbo foi um dos 21 elefantes de Barnum que cruzaram a ponte do Brooklyn para provar que era seguro depois que 12 pessoas morreram durante uma debandada causada por pânico em massa sobre o colapso temendo um ano antes. Morte. Jumbo morreu em um pátio de classificação ferroviária em Street Thomas, Ontário, Canadá, em 15 de setembro de 1885. Naqueles dias, o circo cruzava a América do Norte de trem. Street Thomas era o local perfeito para um circo porque muitas linhas ferroviárias convergiam para lá. Jumbo e os outros animais haviam terminado suas apresentações naquela noite, e quando eles estavam sendo levados para o carro de caixa, um trem desceu a pista. Jumbo foi atingido e mortalmente ferido, morrendo em poucos minutos. Barnum contou a história de que Tom Farm, um jovem elefante de circo, estava andando nos trilhos da ferrovia e Jumbo estava tentando levá-lo para a segurança. Barnum alegou que a locomotiva atingiu e matou Tom Farm antes de descarrilar e atingir Jumbo, e outras testemunhas apoiaram o relato de Barnum. De acordo com os jornais, o trem de carga atingiu Jumbo diretamente, matando-o, enquanto Tom Farm sofreu uma perna quebrada. Muitos objetos metálicos foram encontrados no estômago do elefante, incluindo moedas inglesas, chaves, rebotes e um apito policial. Sempre em Schumann, Barnum tinha partes de sua atração principal separadas, para ter vários locais atraindo espectadores curiosos. Depois de excursionar com o circo de Barnum, o esqueleto foi doado ao Museu Americano de História Natural em Nova York, onde permanece. O coração do elefante foi vendido para a Universidade de Cornell. A pele de Jumbo foi empalhada por William J. Critchlow e Carl Leighton, ambos da ciência natural de Watt, que a esticaram durante o processo de montagem. O espécime montado viajou com o circo de Barnum por 2 anos.
Barnett atualmente doou o Jumbo de pelúcia para a Universidade Tufts, onde foi exibido no PT. Barnett por muitos anos. A pele foi destruída em um incêndio em abril de 1975. As cinzas desse incêndio, que se acredita conter os restos mortais do elefante, são mantidas em um frasco de manteiga de amendoim Peter Pan grande de 14 onças no escritório do diretor atlético da Tufts, enquanto sua cauda taxidermizada, removida durante reformas anteriores, reside nas propriedades da Tufts Digital Collection and Archives. Jumbo é o mascote da Tufts University. Legado. Permanecendo no Reino Unido estão estátuas e outras lembranças de Jumbo. O elefante, ou melhor, sua estatueta no Museu de História Natural foi feito o holotipo da subespécie proposta por Richard Lydekker, Loxodonta africana rothschild, para os grandes elefantes do leste do Sahel. As autoridades modernas não reconhecem esta, ou qualquer outra subespécie de elefantes africanos, considerando que seu tamanho supostamente grande, diagnóstico e orelhas de forma peculiar são variações individuais. Enquanto o esconderijo de Jumbo residia no PT. Barnum Hall da Tufts, uma superstição sustentava que deixar cair uma moeda em uma narina do tronco traria boa sorte em um exame ou evento esportivo. Embora a pele tenha sido destruída por um grande incêndio, Jumbo continua a ser o mascote de Tufts, e representações do elefante são apresentadas de forma proeminente em todo o campus. Uma estátua em tamanho natural do elefante foi erguida em 1985 em Street, Thomas, Ontário, para comemorar o centenário da morte do elefante. Ele está localizado na Talbot Street, no lado oeste da cidade. Em 2006, a estátua de Jumbo foi introduzida no Hall da Fama da América do Norte na categoria de formas de arte ferroviária e eventos como tendo significado local. A Street Thomasville City Brewery vende uma cerveja IPA chamada Dead Elephant. Jumbo foi a inspiração do apelido da Jumbo Water Tower do século XIX na cidade de Colchester, em Essex, Inglaterra. Jumbo é referenciado por uma placa do lado de fora do antigo Liberal Hall, agora um pub de Tesco's, em Crediton, Reino Unido. Lucy de Elephant, uma estrutura de 6 andares em Market City, Nova Jersey, foi modelada após Jumbo. Construída por James B. Lefat em 1881, Lucy é a mais antiga atração turística de beira de estrada sobrevivente na América e um marco histórico nacional. Lefat também fez outras estruturas em forma de Jumbo, incluindo Elephant Colossus, em Coney Island. Jumbo foi exaltado em uma série de capas de partituras de aproximadamente 1882-83. A litografia de 4 cores de Jumbo foi criada por Alfred Concanen da Inglaterra, com o título musical I Part With Jumbo ser uma canção do Leão Comic das salas de música britânicas vitorianas, G.H. Macdermot. Ele retratava crianças visitantes do zoológico cavalgando, um tanto precariamente, nas costas de Jumbo. Várias capas de música litográfica americana foram feitas, inclusive por J.H. Sons. O cantor folk canadense James Gordon escreveu a música Jumbo's Last Ride, que conta a história da vida e morte de Jumbo. Está em seu CD de 1999, Pipe Street Dreams. O jogador profissional canadense de hóquei no gelo Joe Thornton, em 1979, de Street
Thomas, Ontário, é apelidado de Jungle Joe como uma homenagem a Jungle. O filme de animação de 1941 Dumbo, lançado pela Walt Disney Animation Studios, foi inspirado na história de Jumbo e é considerado um dos maiores filmes de animação de todos os tempos. Apesar do filme ser fictício, muitas pessoas especularam que Jumbo poderia ter sido o pai do personagem título. Exame do esqueleto de Jumbo. Um programa de televisão sobre Jumbo, Erdal Barroso e o elefante gigante, apresentado pelo naturalista e radialista David Erdal Barroso, foi transmitido pela BBC One no Reino Unido em 10 de dezembro de 2017. Uma equipe internacional de cientistas examinou o esqueleto e descobriu: os dentes molares de Jumbo estavam mal formados e fora de linha como resultado de uma dieta macia de longo prazo que não desgastava os dentes molares o suficiente, obstruindo o movimento eruptivo para a frente do molar seguinte. As fobias noturnas de Jumbo foram provavelmente causadas por dor de dente, em vez de luz, como seu guardião pensou na época. Uma fotografia post-mortem de Jumbo mostra escoriações na pele consistentes com uma ilustração produzida logo após sua morte do trem de carga que o atingiu em um quadril por trás enquanto ele estava sendo levado para sua carruagem de viagem, e disse que a causa mais provável de morte foi hemorragia interna de seus ferimentos. O exame dos ossos dos membros de Jumbo mostrou áreas de fixação do tendão crescidas e consistentes com uma história de longo prazo de sobrecarga em seu trabalho. Jumbo ainda estava crescendo no momento de sua morte, como é normal para os elefantes machos africanos de sua idade, e poderia eventualmente ter atingido o tamanho reivindicado por Barnum.